Hoje eu quero falar a respeito de outro personagem bíblico, que está lá em Gênesis, no capítulo 32, onde nós iremos estudar um pouco a respeito da história desse homem de Deus. Amém? Do 22 em diante, acho que é melhor. Naquela noite levantou-se Jacó, tomou as suas duas mulheres, os seus servos e os seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem, ou Val de Jaboque. Esse Jaboque era um afluente do Rio Jordão, um afluente muito importante do Rio Jordão. E o Val era um local onde dava para se atravessar, porque dava pé para as pessoas atravessarem por aquele local, em determinado local do rio. Então, por isso o nome Val de Jaboque, Jaboque o rio. E depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, porque ele estava vindo, depois de uma grande jornada de 20 anos com Labão, o sogro dele. Ele estava retornando para a terra, aonde ele tinha saído. Ele passa tudo, ele passa os animais, os parentes, filhos, os seus 11 filhos, as suas esposas. Ele passa toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha conquistado em Padã Arã, que era o local aonde vivia o sogro dele, Labão. E ele ficou sozinho, diga sozinho. Uma das formas de nós nos conectarmos com Deus é estarmos sozinhos. Por isso que o nosso tempo a sós com Deus é muito importante. Na coletividade como hoje, é fácil nós buscarmos Deus, principalmente depois de um louvor tão gostoso como foi. Mas na individualidade é que Deus se manifesta para conosco. Ajuntamento não surpreende o coração de Deus, esse ajuntamento. Porque o ajuntamento, na verdade, certo? Nós somos quase que empurrados a adorar. É na individualidade de cada um que Deus gosta muito mais de ser achado ou ser encontrado. E aí ele fica sozinho. Perceba que ele passa tudo que ele tinha. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Até amanhecer. E houve então uma luta entre, você vai ver na leitura que não é um homem humano, mas um anjo, o anjo do Senhor no Velho Testamento, é uma teofania do próprio Cristo, quando ele se manifestava no Velho Testamento. E ele começa então, e quando o homem viu que não podia dominar, ele tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto os dois lutavam. Eles lutaram o dia todo. Então o homem disse: deixe-me ir, porque o dia já se desponta, já vai amanhecer o dia. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, senão, a não ser que não me abençoe. Eu preciso ser abençoado, então eu não deixo o Senhor sair daqui. Mas aí você vai ver que Jacó, ele pede algo, mas ele já era rico, tinha família, 11 filhos, um homem riquíssimo, estava em retorno para a sua terra. Só que nesse contexto você vai observar que existia algumas coisas que ainda precisavam ser feitas na vida de Jacó. E o verso 27, e o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Jacó. Depois você vai entender por quê. Quando eu pego isso no impacto, no Peniel, a maioria das pessoas já sabem a respeito do significado desse nome, mas quem ainda não sabe, daqui a pouco eu vou revelar para você. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com homens e venceu. Diz o verso seguinte: prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: porque pergunta o meu nome, e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a face de Deus, e todavia minha vida foi poupada. O verso seguinte diz: ao nascer do sol atravessou Peniel,
mancando de uma coxa, pois e por isso até hoje, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Até aí, coloca a mão à altura do seu coração. Pai, é o momento da tua palavra, e a tua palavra tem o poder de dividir alma e espírito. Ela é como uma espada de dois gumes, Senhor. Ela vem para tratar a nossa vida, para dar um norte para o nosso coração, para trazer resposta diante de tantas perguntas que temos colocado. Então, por favor, agora, Senhor, manifeste a tua vontade através dessa palavra, que não sejam as minhas, mas tuas palavras ao coração desse povo que se reúne aqui, para o meu coração, em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, podemos dizer também que Peniel, esse local onde Jacó teve um encontro com Deus, é um lugar no nosso ser, na nossa vida. Todos nós temos esse Peniel. Todos nós precisamos ter um encontro face a face com Deus. E esse encontro, ele não é promovido na religião. Esse encontro, ele não é promovido na filosofia. Esse encontro é gerado partindo de um princípio da graça de Deus que é revelada em Cristo Jesus, e depois de um desejo com que essa graça se despertou em nosso coração. Eu entendo que Deus, Ele nos ama de tal maneira, ao ponto de nos encontrar e tentar mudar a nossa vida. Jacó é um personagem muito conhecido de todos nós. Ele é neto de Abraão, filho de Isaac. Ser neto de uma pessoa famosa como Abraão e como Isaac não é fácil. É difícil conduzir um legado de pessoas que tiveram experiências com Deus. Você já imaginou quantas as vezes Jacó contou a mesma história? Olha, Deus apareceu para o meu avô, e o meu avô foi um homem que tinha uma fé intensa, ao ponto de oferecer o meu pai como sacrifício. Quantas das vezes Jacó teve que falar essas histórias do próprio pai Isaac, e até ele contar as histórias e as experiências que ele teve antes de ir para Padan-Arã, que ele vai em Betel, e ele vê uma escada que ligava a terra aos céus, e os anjos de Deus descendo ali. Um homem que tinha que manter uma conduta, uma resposta, porque ele tinha um pedigree, no bom sentido. Ele era neto de um homem que começou a história com os hebreus, Abraão. Ter e dar continuidade a uma história dessa não é fácil para qualquer pessoa. Só que a vida desse homem chamado Jacó, certo? Ele tem algumas coisas que não cabem bem a um cristão. Alguma parte da vida desse homem, comportamento, mostra como não agir para ter sucesso na vida. Para você ter ideia, o nome Jacó significa enganador, suplantador, aquele que passa as outras pessoas para trás. Mas essa era a história desse rapaz. Um rapaz que tinha manobras rápidas, pensava rápido, era inteligente, e se pudesse ele passava por cima de todo mundo. Para Jacó, né? Ele queria conseguir tudo, nem que fosse através de uma atitude desonesta. Para ele, os fins realmente deixava bem claro, não importa os meios, o que importa é o fim. Eu tenho, eu sou, eu conquistei. Então para Jacó, o fim justifica os meios a qual ele levava a vida.
Jacó era um homem cheio de manobras, uma pessoa com truques nas mangas. Nível de relacionamento com as pessoas ele tinha desde que ele ganhava alguma coisa. Era interesseiro, trambiqueiro. Essa era a vida de Jacó. Ele conseguia as coisas com atitudes que Deus nunca aprovara. Ao contrário, eram reprovadas por Deus. Para você ter uma ideia, para receber a bênção do Pai, ele coloca lã de um animal em sua mão, em seu braço, para que com o pai dele já velho, Isaque, não conseguia enxergar, toca na mão e fala: você, parece que você não é Esaú, mas está parecendo porque tem pelo nas tuas mãos, então eu vou te abençoar aqui, você vai ser abençoado. Ele fazia de tudo para ter vantagem, de tudo, né? Essa era a vida de Jacó. E ele vive essa vida durante 76 anos. Ele não viveu 5 anos, ele não viveu 10 anos, ele vive 76 anos, até ele ir para Padan-Aram. Quando ele resolve sair de casa, diante de tantas maracutaias, ele resolve então ir para um lugar, e ele fala: Senhor, se o Senhor for comigo nessa caminhada, de tudo quanto o Senhor me der, certamente eu lhe darei o dízimo. E ele parte. Ele fica 20 anos em Padan-Aram, na casa de Labão. E lá, naquele local, certo, ele casa-se então com as filhas desse homem. Primeiro Léia, ou Lia, e depois a qual ele amava, que era Raquel. Depois dele se tornar um homem muito rico, mas riquíssimo, muito próspero, ao ponto de tudo que acontecia nas terras do seu sogro, tudo que acontecia, o sogro percebia que era Deus que estava com ele, mesmo sendo um trambiqueiro. Mas eu não quero aqui defender os teus trambiques. Eu quero dizer que a graça de Deus é maior do que os meus trambiques. Quem está entendendo isso, diga amém. A graça dele é infinita. E ele então resolve voltar. Depois ele vai com 76 anos para aquela terra. Ele fica 20 anos na terra de Labão. Ele casa, e quando ele retorna com 96 anos. Só que ele tinha ferido muito uma pessoa da sua família, o seu irmão Esaú. Mesmo ele tendo conquistado, mesmo esse homem tendo adquirido bens, ficado riquíssimo, tendo 11 filhos, servos, empregados, um homem que aparentemente para os olhares do mundo, um homem que tinha se realizado, conquistado, faltava algo dentro dele. E ele então resolve voltar para a sua casa, para rever o seu pai que ainda não estava morto, Isaque. E quem sabe resolver um problema com o seu irmão Esaú. Olha só que coisa interessante. Ele vai embora, fica 20 anos longe, não resolve, porque nós temos que resolver os problemas que nós temos. Não adianta fazer maquiagem, não adianta levantar o som de um instrumento para que um surdo escute, não adianta ligar uma luz como essa que está aqui no meu rosto para que um cego me enxergue, não adianta. Nós temos que eliminar tudo aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida e confessar a Deus e tentar resolver, porque a melhor maneira é resolver tudo aquilo que nós fizemos de errado. Isso chama ajustar a nossa vida com Deus. Você pode dizer amém com isso? Quando ele chega no val de Jaboque, no rio chamado Jaboque, e o val aonde as pessoas passavam, davam para passar para o outro lado, ele recebe uma notícia que o seu irmão Esaú vinha com 400 soldados. Ele tinha uma rixa com esse irmão, ele tinha um problema com esse irmão, e ele sabia: será que o meu irmão vem para me aniquilar? Porque o meu irmão está sabendo que eu estou retornando.
Aí ele fala: eu preciso resolver os meus problemas. Porque nesse lugar chamado, que ele mesmo coloca o nome de Peniel, face a face com Deus, ele resolveu ter um encontro com Deus e um encontro com o seu passado. Porque muitas pessoas que estão aqui hoje precisam resolver coisas do passado. Tem muitas pessoas, redobre a atenção, que precisam resolver coisas do passado, que estão aí muito tempo sem ir lá e ajustar contas. Pessoas que foram feridas, machucadas, que nós fizemos trambiques e passamos por cima delas e achamos que estamos numa boa. É necessário nós voltarmos, não fugir dessa responsabilidade, mas resolver a nossa vida. Então Jacó, ele fala: eu preciso ter um encontro comigo mesmo e com Deus. Diga amém. Então ele estava próximo ao rio Jaboque, o Val de Jaboque. Depois de 20 anos na casa de seu sogro, trabalhando muito, ele que tinha enganado o seu irmão, comprado a sua primogenitura, com quase 100 anos de idade. Olha só, tem gente que pensa que vai passando dos 50, 60, coisas que aconteceram lá atrás. Meu querido, vai lá. Eu me lembro muito bem quando o profeta foi chamado para sarar as águas que estavam amargas. Ele pega e vai lá na fonte. Eu preciso ir na fonte dessa água. E ali ele lançou sal e toda aquela água foi sarada. Eu tenho que ir na fonte. Não tem como nos relacionamentos eu tentei colocar uma máscara, olhar para a pessoa e dizer: está tudo bem, está tudo legal, está tudo jóia, se nós não formos na fonte e resolver os problemas. E ele estava então com 96 anos e ele precisava resolver algumas coisas. Já imaginou, gente, coisas da infância, coisas da mocidade, um homem agora com 96 anos, porque nós que cutucamos, erramos, machucamos alguém, a gente esquece rápido. Nós até pensamos que aquelas coisas já estão mortas, aniquiladas, não existem mais. Mas são legalidades do mundo do espírito que servem para que demônios possam agir de forma terrível em nossa vida. Quem sabe Jacó estava cansado de olhar no espelho, e quando ele olhava no espelho pela manhã, imagine um espelho aqui, quando ele olhava, mesmo ele sendo próspero, 11 filhos, neto de Abraão, quando ele olhava, ele via um enganador no reflexo do espelho. Quem que você vê quando o seu espelho reflete a tua imagem? Quem que você vê quando o espelho reflete a tua imagem? Quem? De manhã cedo, qual é o reflexo que o espelho do banheiro lança ali? Porque você já maquinou o seu dia, você já arquitetou o seu dia, você já está pensando sobre o seu dia. Então, os pensamentos que você joga para que aquilo sejam objetivos ou alvos do dia, refletem a imagem de quem você é. E quem sabe Jacó, aos 96 anos, quando de manhã ele acorda para lavar o seu rosto, escovar os seus dentes, ele fala: poxa, estou rico, tenho 11 filhos, próspero, estou querendo voltar para a terra de meu pai, mas eu sou uma pessoa que sempre passei pessoas para trás. Eu sou uma pessoa de poucos relacionamentos, e as pessoas que se relacionaram comigo, eu massacrei, eu acabei com elas. Olha só que coisa interessante. Então chegou um momento na vida de Jacó que ele tinha que encarar os fatos, que ele tinha que encarar
de fato a vida dele. E isso acontece com todos nós, porque Peniel para mim não é um lugar geográfico, Peniel é um lugar dentro de nós. Pode dizer amém por isso? Aonde eu tenho que encarar a mim mesmo e ser sincero comigo, porque com Deus, mesmo se eu for mentiroso, não adianta. Eu tenho que jogar claro, olhar para o espelho, eu ser homem suficiente, ser mulher suficiente, para olhar no espelho e falar: rapaz, você precisa amadurecer e ser gente. Quem está entendendo, diga amém. Isso é importante. Isso é importante. Atravessar o val de Jaboque, o rio Jaboque, por aquele determinado local, era necessário. Ajustar contas com seu irmão, mais necessário ainda. Mais necessário. E quando nós tomamos atitudes de resolver problemas, conflitos, relacionamentos, redobre a tua atenção, sempre Deus estará conosco. Sempre seremos encontrados por Deus. O que significa Jaboque, pastor? Lugar de luta. Lugar de luta. E então Jacó, ele resolve lutar com o seu passado, que para muitos estavam já resolvido. Para muitos, o passado de Jacó, pelo amor de Deus, um homem de quase 100 anos não precisava resolver conflitos do passado. Mas quando ele cai em si, ele começa a falar: eu tenho 96 anos e estou me lidando a minha vida como um menino, um moleque. Eu tenho 96 anos e não cresci ainda para resolver os conflitos que eu deixei lá atrás. E ele começa então a luta. No val de Jaboque, ele luta contra as mentiras que ele acreditou. Porque tem gente que a qualquer custo acredita naquilo que ele faz, mesmo que o que ele está fazendo é ilegal, é imoral. E ele então vai para uma luta. Ele começa primeiro a lutar com as suas mentirinhas, com as suas conspirações, porque ele criou conspirações para ele se dar bem. Ele criou escândalos para ele sair como o senhor da situação. É claro que hoje ninguém pensa assim, né? Claro que no meio gospel não existe isso, não. Isso aqui é coisa para 3.000 anos atrás de história. Não cabe bem nos dias de hoje. Jacó com 96 anos era uma aranha que estava enrolada na sua própria teia. Na sua própria teia. Só que o que eu vejo de bom nesse homem é que ele fala: não dá mais. Eu estou lutando comigo para resolver conflitos internos. Porque os problemas que você passa, externos, parte deles são conflitos internos que você não consegue resolver. E nem amadurecer na vida. E aí esse homem, ele vai para uma luta, primeiro com ele. Eu admito que eu preciso mudar. Eu admito que esse reflexo no espelho mostra de fato quem eu sou. Para o meu coração, porque para mim eu sei quais são os meus pensamentos, para mim eu sei o que eu penso aqui na noite, na madrugada, os projetos que eu tenho, as coisas que eu arquiteto. E ele vai para uma luta com ele. Esse é o primeiro passo, lutar com nós mesmos. Falar: olha, eu tenho que arrumar a minha vida enquanto há tempo. Então eu vou para o val de Jaboque. E quando eu passo no lugar de lutar, ali eu quero ver Deus na minha vida. Eu quero transformação de vida. E olha só, ele luta com Deus. Um MMA. Ele Deus, o dia todo. Pá, ele Deus. E às vezes é assim, gente. Talvez, é claro que não fisicamente, mas é assim quando você peca e esconde o pecado embaixo do seu tapete.
luta com Deus. Uma luta com Deus para que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Uma luta com Deus inconstante. Você que é solteiro e está pecando na área sexual da sua vida, uma luta, você e Deus. Você não quer, você sabe que é errado, mas você se entrega à carne. Uma luta. Você quer ser certinho, mas de repente você tem que driblar os impostos para que a sua ficha, a conta no banco permaneça azul. Então eu tenho que camuflar impostos aqui. Aí você vai lutando. Você que é homem, de repente casado e deseja ardentemente a outra, porque a sua para você não é mais legal. São esses conflitos que nós temos, que é hora de nós pararmos e falar: eu preciso que Deus me ache, eu preciso ficar sós com Deus, eu preciso que Deus venha até a mim e muda o que tem que mudar, porque não dá mais, a minha vida não parece que ela não existe. É isso que tem que acontecer. É isso que Jacó fez. Ele luta a noite toda, nas margens daquele rio, lama, e ele ali com o anjo, com Deus, lutando, tentando resolver os conflitos internos da vida dele. Ele luta com Deus que havia feito uma promessa para ele, para o pai e para o avô. Ele luta, com aquele Deus que colocou aquela escada em Betel, com o Deus que falou: olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus, mesmo diante de todos esses conflitos que eu passo, que você passa, Ele continua sendo o Deus que te ama fortemente, em nome de Jesus. E a noite inteira eles lutaram um com o outro nas margens do rio. Sabe por quê? Jacó já estava cansado do seu passado, porque todos nós aqui temos um passado que nos condena. E quando eu falo passado, eu não vou lá atrás, talvez seja um presente, um casamento que não consegue ser resolvido, um ministério que não consegue ser resolvido, uma pessoa que já veio aqui à frente 200 vezes, mas é só começar a segunda que nada muda, tudo volta ao mesmo lugar que outrora você veio aqui para sanar os seus problemas. Por quê? Por quê, meu irmão? Por que isso acontece, pastor? Porque você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Por isso. E ele queria tanto isso, irmão. Ele queria tanto isso, que ele luta a noite toda. Ele luta. E o anjo falou: olha, Deus fala: eu vou embora. Ele: não vai. Eu não te largo, porque eu não consigo chegar aos meus 100 anos de idade sendo a mesma pessoa. E tem gente que já está nesse caminho em Deus há 20, 10, 5 anos e não muda uma vírgula da sua existência, continua sendo o mesmo marido, não melhora nada, continua sendo a mesma mulher, não melhora nada, é membro de uma igreja e não tem responsabilidade na casa de Deus, a qual ele adora. Ele luta a noite inteira. E aí, existe em Deus uma santa fragilidade. Você vai entender. Uma santa impotência divina. Deus quer que a gente o agarre. Nessa luta, Deus, embora onipotente, poderoso para fazer o que Ele bem entender do universo, porque Ele não precisa do universo para ser Deus. Ele poderia acabar com a vida de Jacó, mas Ele deixa Jacó vencê-lo, porque Deus fala: você quer mudar, e é isso que eu quero, vem para cá, vem para a luta, vem, e naquele MMA,
naquela cancha de luta, que eu esqueci o nome agora, octógono, aqueles com 8 cantos ali, ele ali lutando. Deus falou: agora vai, eu vou deixar você vencer, eu vou deixar você vencer, porque você quer mudar de vida, você não aguenta mais esse peso do passado que te coloca para baixo, eu vou deixar você vencer. E todos nós precisamos encontrar Deus no nosso val de Jaboque. Todos nós temos que ter o nosso Peniel, ver Deus face a face. Porque como eu preguei aqui no primeiro homem que disse: ai de mim, Isaías, porque eu vi o Rei da Glória, os meus olhos viram, e a minha boca é impura, e eu habito no meio de pessoas que têm lábios impuros. Eu falo coisa que não devia, eu machuco gente, eu falo mal de pessoas, com a minha boca é afiada, uma espada afiada, eu mato com a minha boca. E eu vi o Rei da Glória, e aí ele viu um anjo, um querubim que foi lá, pegou uma brasa viva, como um que é tenaz, e passou na boca dele, e a iniquidade foi tirada. Deus quer fazer isso hoje na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Temos que ter o nosso Peniel. E essa luta, essa luta entre eu e Deus, mesmo que a gente se suje na lama de Jaboque, essa luta é para mudar a minha história. E todos nós já entramos numa luta com Deus, querido. Quem aqui já entrou numa luta com Deus? Deus muda o meu comportamento, a minha vida. Eu não quero mais isso para mim. Quem já fez isso com Deus? Isso é um Jaboque, isso é um val de Jaboque, isso é um Peniel. Só que você tem que sair de lá mudado. Você tem que sair de lá transformado. O que restou dessa luta para Jacó? Um quadril desconjuntado. Um cara que entra, entre aspas, perfeito numa luta, vence a luta, mas sai marcado, ele sai mancando. Um quadril desconjuntado. E Jacó não foi o único homem na Bíblia, da história bíblica, que lutou consigo mesmo e com Deus para resolver coisas do passado. Davi fez isso. Quando ele é confrontado pelo profeta, que chega para ele: Davi, você fez isso com Betseba. E ele teve que ir lá atrás e resolver. Sansão, mesmo cego, careca, porque Dalila cortaram o cabelo, e os filisteus o feriram com golpes de espada os seus olhos, e fez com que ele ficasse cego. Ele teve que voltar lá atrás e resolver um ponto que ele tinha errado com Deus. Pedro não podia ver um galo cantar, irmão. Quando um galo cantava, Pedro falou: eu lembro desse dia. Conflitos, porque foi nesse dia em que eu neguei Jesus. Todos, eu e você, junto com esses homens, temos parte da nossa vida que precisam ser resolvidos nesse achado de Deus. Quando Deus nos encontra, você pode dizer amém por isso? Todos nós. Agora, quando isso acontece, quando somos confrontados, porque essa palavra está penetrando no teu coração, está ardendo aí dentro. Quando isso acontece, pastor, quando Deus me leva para um Peniel, o que eu tenho que fazer? Encarar ou fugir, pastor? Porque muitos preferem fugir. Muitos preferem fugir. Preferimos dar os ombros, né? E falar que somos vítimas de pessoas. Transferimos responsabilidades. Jacó poderia dizer: olha, Deus, o problema foi Esaú. Esaú foi o problema na minha vida. Jacó poderia dizer: olha, o problema é que o Senhor não me cura, porque eu peço tanto para o Senhor mudar a minha vida, e o Senhor não me muda. Mas aí, irmão, chega um momento da nossa vida que Deus é tão claro, que Ele vem com uma pergunta que muda a nossa trajetória de vida. Olha só, porque tem muita gente que camufla, sabe aquela roupa do exército camuflada,
Quando ele vai para a guerra, o inimigo não consegue ver porque ele está todo camuflado. Você precisa ser realmente uma pessoa sem camuflações. E Jacó camuflou a vida dele por 96 anos. Quem você é em casa? Quem você é sozinho? Quando os olhos de pessoas que te conhecem não estão sobre você. Quem você é? Quem é você? Quem é você? Certo? Tem pessoas que acordam, tem uma noite mal dormida, ela acorda com olheiras. Aí ela quer passar uma maquiagem para esconder a olheira. Quem já fez isso? Mulheres que já fizeram isso. Resolveu? É só você chorar que aquela maquiagem sai e aí vem a olheira de novo. Jacó, ele entende isso. E qual é a melhor maneira de ajustar a conta? Qual é a melhor maneira de enfrentar um problema? Levanta a calça, cerra os punhos e vai, meu irmão. Vai resolver os problemas. Chega de transferir para outro o que você fez, o que você causou, o que você compactuou, fez, alianças perigosas. Vai lá e resolva. Chega de transferir responsabilidade, porque essa história é antiga, ela vem lá no Éden, antes, quando Deus cria Adão, depois da queda, havia o que? Uma transferência de responsabilidade. É o meu pai, é a minha mãe, é o meu trabalho, é a igreja, é o pastor, é a Lula, é a Dilma, é o mensalão, é o petrolão. Começa a olhar no espelho de uma forma diferente. Você não pode minimizar os seus erros. Não pode. Eu preciso ir para o Val de Jaboque na minha vida, porque o Val de Jaboque é aqui dentro. Eu tenho que encontrar, onde que é, pastor, onde que é? Eu preciso ter o meu Peniel, face a face com Deus. Eu preciso passar tudo, agora eu vou passar a família, os filhos, porque os meus filhos não são problema, minha esposa não é problema, o meu trabalho não é problema, o meu problema sou eu. Eu sou o meu problema. Eu preciso me resolver em Deus. Eu preciso atravessar o meu Jaboque. Amém, gente? E quando ele vai para aquela luta, nessa santa impotência divina, Deus fala para ele: eu vou embora. Ele fala: não, o Senhor vai ter que me abençoar. O Senhor não sai daqui. Ele deu uma chave ali em Deus, como que Deus não podendo sair, porque Deus realmente quer que a gente o agarre dessa forma. Deus ama estar perto da gente. Nós que às vezes não temos nem um tempinho para ter um tempo a sós com Ele. Deus sempre desejou estar ali, você e Ele. Mesmo que seja uma luta, mesmo que seja uma verdade que dói, mas é ali, você e Deus. Mesmo que seja confessando um pecado, mesmo que seja falando quem você é, mesmo que seja, jogando para fora as mazelas existenciais que existem, mas você está ali: eu sou assim, Deus. E Deus fala: mas eu nunca vou te abandonar, e eu vou te tirar dessa, porque eu sou o teu Deus. É essa sinceridade que a religião acaba com a gente, que às vezes a gente veste uma capa de religiosidade e vive uma coisa que não é para viver. E depois desse encontro ele se torna um outro homem. E aí ele fala: agora eu estou pronto para resolver um problema de 20 anos atrás com meu irmão, que eu casei há 80 anos atrás. Agora, com certeza, cada passo que ele vai, depois que ele passa o Jaboque, era um passo de dor, porque ele mancava. Ele luta com Deus, ele sai manco.
Porque todos aqueles que têm uma luta para mudanças de vida, Deus marca ele de alguma forma, ele leva alguma marca na vida dele, que Deus o transformou. Você pode dizer amém por isso? E aí ele vai mancando, né? O quadril era a lembrança de que Deus ensinou alguma coisa com ele lá no Val de Jaboque. Ele sai mancando, com dores. Lutei e venci, mas Deus me marcou. Deus me marcou. Quais são os sinais da sua luta com Deus? Quais são? Quais são? Atos escondidos, ocultos, geram dor. Geram dor. Olha só, as dores existem. Brinca hoje, você paga amanhã. Isso é um fato. Agora, quais foram as atitudes de Jacó benéficas? O ponto de antes da morte ele tentar resolver problemas existenciais. E Deus transforma esse homem, luta com ele, Deus se deixa vencer. É por isso que Deus morre na cruz do Calvário, para nos dar uma vida que ele tinha. Ele substitui a nossa vida, ele morre a nossa morte para que tenhamos a vida dele. E hoje aqui nesse lugar é um Val de Jaboque. Para muitos que estão aqui, quem está entendendo diga amém. É um Val de Jaboque. Amém? Você precisa ter um antes e depois. O antes e o depois tem que acontecer. Fulano era assim antes, hoje ele é assim. Fulano era um péssimo marido, hoje ele está se tornando um marido bom. Fulana era preguiçosa, hoje ela é uma mulher que está lutando para vencer a preguiça. Esse jovem era um aluno realmente que não valorizava o que os pais o faziam para ele, mas a partir de hoje, do antes e depois, ele é uma pessoa que vai, em nome de Jesus, mudar essa história na vida dele. Eu não me relacionava com pessoas que eram importantes, mas a partir de hoje eu vou até elas e resolvo os meus conflitos. Diga graças a Deus por isso. Você tem que ter um antes e um depois. O que a Bíblia fez na sua vida? O que o encontro? Ou você só trocou de religião? Porque se você só trocou de religião, irmão, a porta do inferno ela é larga. E religião não salva ninguém. Não salva ninguém. Hoje é dia do seu Peniel. Aí Deus faz uma pergunta: qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Pergunta para o teu irmão: qual que é o seu nome? Manda ele responder. Não é esse aí o nome que te deram. O nome que reflete no espelho. Qual é o reflexo que sai do espelho? É aquele mesmo, com um monte de coisa escondida. Que às vezes você tem vergonha de torná-los públicos. Porque o mundo espiritual te conhece por esse nome. Qual é o nome? Qual é o nome? E ele fala: meu nome é Jacó. Eu engano as pessoas, porque para mim os fins justificam os meios. Eu passo as pessoas para trás. Eu dou um jeitinho. Eu arrumo um esquema. Eu tenho 5 namoradas. Eu dou um jeito aqui na vida. Eu faço uma curva lá, ó. E com Deus eu nem presto conta, porque Ele que me abriu o emprego, mas eu não consigo entregar os 10% para Ele. Até em Deus eu quero dar a curva. Não, é para falar, querido. Você quer ir para o céu? Diga amém. Aqui nós não pregamos para você ficar rico, aqui nós pregamos para você ir para o céu. Quem está entendendo? Diga amém. Não adianta, irmão. Chegar aqui, opa, deixa eu dar meia volta aqui, nessa área ajusta aí, querido. Entra numa em você e Deus, ou a minha vida ajusta, ou para quê, irmão?
perder domingos à noite ouvindo mensagens? Diga para mim, para quê? Fala para mim. Se não tem mudança de vida, para que domingo à noite é cheio de atrativos aí fora, querido? Para começar a ter um programão chamado Fantástico, que já começou, altas reportagens. Se não houver mudança, um antes e um depois, irmão, você perdeu o Fantástico. Se não tiver uma mudança, a qual você olha no espelho e fala: eu preciso sim de ser achado, porque eu estou perdido, e esse achado de Deus me leva para um degrau a mais da minha vida, eu cresço um pouco mais, e amanhã eu dou outro passo, em outro degrau, mesmo que às vezes parece que eu não estou avançando, mas em Deus eu estou crescendo. Aos olhos humanos não tem esse crescimento, parece que eu estou perdendo, mas em Deus eu estou crescendo. Em Deus eu estou crescendo. Em Deus eu estou crescendo. Isso é um encontro com Deus. Diga graças a Deus por isso. E aí Deus falou para ele: o seu nome, querido, não vai mais se chamar Jacó. Eu vou marcar você. Eu vou ferir o seu quadril, a sua coxa. Você vai ficar marcado, mas a partir de hoje, o seu nome será Israel. Israel, nunca mais Jacó, porque você lutou comigo e você venceu a causa da sua vida. E quando nós entendemos a graça de Deus, nós vencemos todas as causas da nossa vida. Eu vou repetir para você: quando eu entendo a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus e o propósito dele, que foi revelado lá atrás na cruz, eu começo a vencer todos os males da minha vida, porque eu não me justifico a partir daquilo que eu faço. Eu vou para o passado, eu vou na cruz, chego na cruz, lá eu tenho justificação, lá eu tenho perdão, lá eu tenho remissão, e como uma pessoa como Cristo, eu vou viver como Ele viveu lá atrás. Então, entendendo a graça, não é partindo para o futuro, mas voltando para o passado da cruz. Isso é entender a cruz, isso é entender a graça de Deus. Isso é ter um encontro com Deus. E aí ele muda o nome do cara. Aí eu falava assim: como que eu vou terminar essa mensagem? Aí a Isa mostrou um videozinho de 2 minutos para mim. Pai, olha esse vídeo aqui. Aí tem um pastor americano. Queria que você abrisse a tua Bíblia agora lá em Êxodo 3, do 1 ao 6. Que ele traz algo que foi como que uma luva para terminar esse texto, para terminar essa mensagem agora. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era um sacerdote lá em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor, o mesmo anjo, a teofania, o Cristo aparecendo no Velho Testamento, e apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é uma terra santa, Moisés. Disse ainda: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha só que coisa linda. Deus era Deus na vida de Jacó, mesmo quando Jacó não era mudado. Deus se manifestou na vida de Jacó e mostrou várias vezes, muitas vezes, mesmo Jacó sendo um homem que era. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe, queridos, a coisa mais importante é você entender que Deus, Ele não depende de que você faça alguma coisa. Ele te ama do jeito que você está hoje. Só que Deus te leva para ter uma experiência profunda com Ele. Eu sou o Deus do Marcos. Mesmo quando o Marcos olha no espelho e vê quem ele é. Eu sou o Deus do Vanderlei. Eu sou o Deus da Lucimare. Eu sou o Deus do Rodrigo. Eu sou o Deus do Daniel. Eu sou o Deus da Maria Luísa. Eu sou o Deus. Eu sou Deus e nunca vou te abandonar. E Deus promoveu um encontro para que haja mudança na sua vida hoje.